noite, Igreja Batista do Bandeirante 1. Estamos felizes, estamos juntos e nós queremos dizer para cada um que você tem valor para Deus. Você tem valor para a Igreja Batista do Bandeirante, você tem valor para cada um de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você nunca se esqueça que você é muito importante para o nosso Deus. Vamos louvar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você é muito importante para Deus. Vamos estar louvando e declarando neste momento. E vamos continuar louvando ao nosso Deus, falando e declarando, sobre um amor que não pode ser comprado. Esse amor é o amor de Deus. Esse amor está revelado em Jesus. E o que nós precisamos, cada pessoa precisa, é conhecer Jesus. Se você não conhece, que você possa nesta noite conhecer Jesus. Vamos louvar dizendo: eu quero conhecer Jesus.
Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom me encontrar com você mais uma vez nesse domingo, dia 2 de agosto. Já que pela manhã já tivemos o nosso plantão na igreja, já tivemos a nossa EBD maravilhosa, onde ouvimos a voz do nosso Deus através do estudo da palavra. E nesse momento nos encontramos para um culto celebrativo, um culto de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pela proteção que Ele tem nos dado a mim, dado à sua família, né? Num momento tão difícil, mas Deus tem nos guardado, e prova disso é que podemos estar juntos nessa noite, celebrando o Senhor. Muito gratos somos ao Ministério de Louvor pela sua dedicação e escolha do cântico. Agora, queridos, nós vamos estar nos empenhando no estudo da Palavra de Deus. Queremos juntos ouvir o recado de Deus para nós nessa noite. Grata já sou a você que abriu a sua casa, as portas da sua casa, junto com a sua família, para nos receber. Grata te sou por esse convite. Quando a Igreja Batista do Bandeirantes 1 pode chegar através do seu lar, através desse culto, através das nossas orações, através de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado e nos explicado que nós devemos fazer para o bem comum. Portanto, nessa noite do dia 2 de agosto, quero estar estudando com você e com a sua família, à luz da Palavra de Deus, o tema: tire as máscaras. Isso mesmo, o tema para essa noite é tire as máscaras. Para ficar bem marcado, a pastora já veio com a máscara no rosto e nesse momento eu vou tirar a máscara, certo? O tema da nossa mensagem é tire as máscaras. Vamos ao nosso texto bíblico? Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. E nós vamos ver o quanto é necessário tirar as máscaras. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, da palavra do nosso Deus, Evangelho de Mateus, diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Misericórdia. Mateus capítulo 15, 8 e 9 nós acabamos de ler. Vamos orar? Pai querido, que essa palavra do Evangelho de Mateus possa entrar em cada coração. Eu já quero, Deus, entregar cada lar que nos convidou, que nos abriu as portas para que nós pudéssemos entrar para falar da Tua palavra, que nessa noite sejam abençoados em nome de Jesus. Pai querido, que os nossos corações estejam prontos a receber o Teu recado através do Espírito Santo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tire as máscaras. Pastora, isso está muito confuso. Não é a senhora que vive nos orientando que nós devemos sim fazer tudo aquilo que é possível para evitar a propagação do Covid-19, do coronavírus? Não, hoje pela manhã a senhora não falou na EBD que nós deveríamos tomar todas as precauções necessárias para evitar essa propagação? Deveríamos lavar as mãos, deveríamos fazer o isolamento social e dentro das suas orientações não estava o uso da máscara? Como que agora, nesse culto da noite, a senhora vem nos dar uma ordem contrária? Tire as máscaras. É isso mesmo, meu querido. Em relação ao Covid-19, a contenção da propagação da doença, para que nós possamos viver, a nossa orientação é: coloque a máscara de proteção, use as máscaras para que a propagação do Covid
ela não possa ter maior efeito sobre a nossa população. Mas, queridos, a nossa orientação é: tire a máscara do seu coração. Tire as máscaras espirituais do seu coração, por causa da sua salvação, por causa do seu relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus, queridos, o uso da máscara é proibido. Para a melhor proteção contra a propagação da pandemia, a ordem é: use. Para o nosso relacionamento com Deus, a ordem é: tire a máscara do seu coração. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 15, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, ele está sendo confrontado pelos escribas e pelos fariseus, escribas doutores da lei, pelos fariseus religiosos judeus, que se encontravam em Jerusalém, em Judá. Você pode ver isso no versículo de número 1. Quando esses líderes religiosos, eles encontram com Jesus no intuito de confrontá-lo, no intuito de pegá-lo em alguma falha para que pudessem refutá-lo na sua divindade, como Jesus estava apresentando o reino, como ele estava se apresentando como Filho de Deus. Eles só queriam então o confronto com Jesus, desmascarar Jesus é o que eles queriam. Queridos, o interessante é que nesse confronto direto de Jesus com os escribas e fariseus, Jesus cita esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto que nós acabamos de ler é uma citação de Jesus ao profeta Isaías, coisas que nós já estamos vindo estudando nesses domingos passados. Esse texto que Jesus acaba de citar, de confrontar os escribas e fariseus, ele se encontra em Isaías capítulo 29, versículo de número 13. Jesus então cita esse texto em que o profeta Isaías, amando de Deus, repreende o povo de Judá. Se nós formos conferir, queridos, Isaías capítulo 29, versículo de número 13, nós vamos ver que é o mesmo contexto. Vejam só, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Queridos, Jesus cita a Bíblia porque Jesus conhecia muito bem o Antigo Testamento. E os judeus que estavam confrontando Jesus, aqueles religiosos, também conheciam muito bem a Bíblia. Por isso Jesus os repreende dentro da palavra de Deus, usando o texto bíblico referente a Isaías, ao profeta Isaías. Querido, se você observar o versículo de número 7 de Mateus 15, desse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele chama os escribas e fariseus de hipócritas. Jesus diz o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo. Nós precisamos lembrar que o profeta Isaías, ele teve o seu ministério aproximadamente há 700 anos antes de Jesus Cristo. Ouça bem, desde aquela época, Judá não mudou. Judá continuou um povo de coração endurecido. E naquele momento foi repreendido por Deus através do profeta Isaías. Agora é repreendido pelo próprio Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Quando Jesus chama a esses religiosos de hipócrita, ele estava querendo dizer àqueles fariseus e aqueles escribas: hipócrita, aquele que finge ser o que não é, falso. Vocês são falsos, vocês fingem ser o que não é,
fingem ser religiosos, fingem ser adoradores, mas eu os reconheço tal exatamente como são. Então, o que nós podemos aprender com esse texto que nós acabamos de ler? Quais são as máscaras que Jesus diz aos escribas e fariseus que eles devem abandonar, que eles devem deixar de lado, como foi falado a Judá no tempo do profeta Isaías? A primeira máscara que Jesus Cristo ordena que seja tirado daquele povo e também de nós que somos o povo de Deus nos dias de hoje. Tire a máscara dos lábios enganosos. Tirem a máscara dos lábios enganosos. Versículo de número 8 diz o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías, por ordem de Deus, já tinha repreendido Judá, como nós acabamos de ver. E há tanto tempo depois, já na presença de Jesus Cristo, essa hipocrisia, ela continua de um povo que diz adorar. Um povo que diz ser o que não é. Um povo que é falso, que não condiz com a verdade, que a boca não fala daquilo que sente o coração. E Jesus, ele detecta essa falsidade sobre os escribas e fariseus. Jesus, como filho de Deus, queridos, reconhece que o que eles diziam era muito diferente do que pensavam no seu coração. Ora, os escribas e fariseus caíram num erro, no mesmo erro que o Judá, que os antepassados deles caíram. Eles esqueceram que Jesus conhece o coração, que Jesus penetra na alma humana e conhece e sabe que de tudo que vai no coração do homem, ia no coração deles e vai no nosso coração hoje em dia. Queridos, aqueles homens, escribas e fariseus religiosos daquela época tinham estilo de religiosos, tinham jeito de religiosos. Eles tinham estilo e jeito de povo de Deus, mas estavam muito longe de serem realmente povo de Deus. Por quê? Com os lábios diziam que amavam a Deus, mas no seu coração rejeitavam o Filho de Deus. Se rejeitavam o Filho de Deus, Jesus Cristo, Messias, isso significava que eles estavam rejeitando o plano do próprio Deus para a vida de cada um deles. Queridos, no versículo de número 6, Jesus, ele acusa os escribas. Escribas eram doutores da lei, doutores da palavra de Deus, dizendo que eles estavam anulando a palavra de Deus. Olha assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, são hipócritas. Fingem ser doutores da lei, fingem ser religiosos, mas não obedecem à palavra de Deus, anulam a palavra de Deus. Que coisa terrível. Queridos, será que é diferente nos dias de hoje? Será que é diferente com o que está acontecendo em nosso meio? Hoje, o mundo gospel, o mundo religioso, ele está na moda. E muita gente quer andar no estilo, quer ter o jeito da moda evangélica, da moda gospel. Pelos lábios dizem que são cristãos, pelos lábios dizem que adoram a Deus, pelos lábios dizem que são religiosos,
Mas será que de fato lá dentro do coração são cristocêntricos? Será que no seu coração Jesus Cristo realmente mora no coração de pessoas que têm o lábio tão enganoso? Com a moda gospel, finge que são adoradores, que são filhos de Deus, que são aqueles que obedecem a palavra de Deus, mas muitos, infelizmente, não passam de hipócritas, fingem ser o que não é, esquecendo-se que o Senhor, Ele conhece o coração. O nosso Senhor conhece o coração porque é ali que Ele mora, é ali que Ele reside, no coração de cada um que está pronto a recebê-lo. A nossa orientação nesse momento, quando dizemos tire a máscara dos lábios enganosos, nós queremos lhe dizer, não anule a palavra de Deus, como aqueles escribas e fariseus eles estavam fazendo. É ela que deve estar no nosso lábio com verdade. Seguirmos e obedecermos a palavra de Deus com verdade, com exatidão, com amor, com tereza, com entrega, não só do lábio, não só da aparência, o jeito, o estilo de ser cristão ou religioso, mas com a inteireza da alma, sabendo que Jesus Cristo, Ele abomina o lábio enganoso. O Senhor procura aqueles que tirem a máscara desse engano. Em segundo lugar, nós vemos a orientação de Jesus àqueles homens que estavam ali confrontando aqueles religiosos, tire a máscara da falsa adoração e da falsa religiosidade. Isso mesmo, o versículo de número 9 nos diz assim, versículo de número 9 de Mateus 15. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Senhor, Jesus os repreende aos líderes, fariseus e escribas, dizendo a eles, afastem-se da falsa religiosidade. Viviam naquele mundo, naquele contexto, esses líderes religiosos, seguindo aquela famosa frase, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Olha bem, veja que engano, que falso profeta. Faça aquilo que eu falo com os seus lábios enganosos, mas não façam aquilo que eu faço. Porque aquilo que aqueles homens faziam, aqueles falsos profetas, escribas e fariseus, o que eles faziam no contexto desse texto era terrível. Mudar e anular a palavra de Deus para se adequar às suas tradições judaicas. Eles ofendiam a Jesus, ofendiam a Deus com uma falsa religiosidade, com uma falsa adoração. Com a boca diziam que adoravam, mas nas suas ações, naquilo que saía do seu coração, no seu intento, despregavam a palavra de Jesus e por isso foram repreendidos. O que nós vemos nesse versículo de número 9 é que a verdadeira adoração, ela não é feita com base em regras humanas. A verdadeira adoração, ela não é feita com base em regras humanas, mas ela é feita por um coração puro, verdadeiro, que reconhece a grandiosidade de Deus, e reconhece a ação salvífica, a ação salvadora do seu Filho Jesus Cristo. O coração, irmãos, que reconhece isso. Quem é Deus soberano, que enviou seu próprio Filho Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar, a ação salvífica de Jesus, e que o recebe com alegria no seu coração,
Esses são aqueles que têm uma adoração verdadeira e que são cristocêntricos, não são apenas religiosos, seguidores de regras, mas aqueles que oferecem uma verdadeira adoração. Muitos que acham que adoram a Deus, nesse modismo da religião, nesse modismo do mundo gospel, muitos acham que servem a Deus, muitos acham que adoram a Deus, mas só da boca para fora, porque o coração estava exatamente como aqueles escribas e fariseus, estava exatamente como os judeus de Judá da época de Isaías, só de boca, mas o coração muito longe do Senhor e da obra salvífica de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, nós vemos em João capítulo 4, versículo 23, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ela pergunta a Jesus como os verdadeiros adoradores devem adorar. Se é no templo, se é lá em Jerusalém. E a resposta de Jesus em João capítulo 4, versículo de número 13, versículo de número 23, diz o seguinte: Jesus dizendo à mulher samaritana: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. São esses os adoradores que o Pai procura. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Que adorem através do Espírito Santo e que sigam a verdade. E a verdade, como diz João também, é Jesus Cristo de Nazaré. Não podemos dizer que adoramos a Deus como os fariseus faziam e rejeitar Jesus Cristo. Eles rejeitaram a Jesus como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus, e que tinha e que tem uma função de salvador. Só somos salvos através de Jesus Cristo. Queridos, concluo a minha fala nesse domingo, dia 2 de agosto, dizendo para vocês o seguinte: vou lembrar algo que os judeus de Judá esqueceram na época do profeta Isaías e que os escribas e fariseus esqueceram na época de Jesus e que eu e você hoje estamos sendo lembrados na palavra, porque nós não anulamos a palavra de Deus. Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência, o estilo de cristão, a aparência de religioso. Não é isso que o Senhor está procurando nos verdadeiros adoradores. Mas Deus, Ele olha para o coração. Foi isso que Deus disse ao profeta Samuel, quando o profeta Samuel foi procurar a Davi para ungí-lo como rei. Deus disse a Samuel em 1 Samuel 16, versículo 17, porque Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. E o Senhor está procurando corações que estejam dispostos a tirar as máscaras do engano, a tirar as máscaras da falsa religiosidade e colocar, sim, o coração disponível ao nosso Deus. O que me faz ser um cristão não é a máscara escrito o nome da minha igreja e o tema anual da minha igreja. O que me faz ser um cristão não é colocar no meu peito a camisa da igreja, porque abaixo da camisa que está sobre o meu corpo, lá atrás, lá dentro, está o coração. E o nosso Deus procura nessa noite corações quebrantados, que estejam dispostos a adorá-lo sem engano. Não só da boca para fora, mas com a entrega total dos seus corações e das suas vidas. Essa é uma característica da pandemia.
Nesse momento difícil, nós estamos sendo pesados na balança. Pesados na balança nós estamos sendo. Deus está procurando verdadeiros adoradores, aquele que Jesus Cristo levará ao céu, aqueles que Jesus Cristo levará para a eternidade. Aqueles escribas e fariseus foram impedidos de ver a eternidade por um motivo: não receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Queridos, muito mais do que a sua aparência, o Senhor está penetrando agora no seu coração, está pesando os nossos corações e está vendo, está verificando se nós somos hipócritas, falsos, fingimos ser cristãos, ou se dentro do nosso coração há um coração quebrantado, totalmente entregue nas mãos de Jesus de Nazaré. Que a palavra do Senhor nessa noite seja mais cortante do que faca de 2 gumes na minha vida e na sua, e que nós, sem reserva, sem hipocrisia, sem máscaras, possamos nos entregar de uma vez por todas nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador e o único Senhor das nossas vidas. Pai querido, a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, não pode ser anulada, ela não pode ser modificada. Livra-nos da hipocrisia, Senhor. Não queremos ter aparência, mas nós queremos ser salvos realmente por Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que sem reserva entregam seus corações a Ti, para estar contigo hoje e por toda a eternidade. Visita, ó Pai, cada lar, visita cada coração nessa noite, arranca de nós todo sentimento enganoso, todo sentimento falso, porque nós queremos estar na sua presença como verdadeiros adoradores, aqueles que reconhecem ao Senhor como o único Deus e aqueles que reconhecem a Jesus Cristo, a verdade, como sendo o Filho de Deus. Muito obrigada, Espírito Santo, porque nessa noite o Senhor esclarece ao nosso coração que nós, em Jesus, somos salvos pela graça, somos adoradores pela graça e não pelas regras feitas por mãos humanas. Pai, entregamos em suas mãos a nossa cidade de Tanguá, as cidades, ó Deus, vizinhas que estão tão sofridas pelo Covid-19, o nosso estado, o nosso país e o mundo, que através dessa tragédia pessoas reconheçam que estão sendo chamadas a tirarem a máscara do coração, para que nós sejamos vistos como filhos de Deus em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, oramos assim agradecidos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Vem para a família de Deus, vem ser povo de Deus junto conosco, sem máscara, sem falsa religião, sendo cristocêntrico, Jesus no centro, Deus o único Deus. Vem, esta é a hora da adoração. E que você possa nesta noite entregar o seu coração a Jesus. Venha, esta é a hora da adoração.